Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Após as grandes perdas materiais e territoriais sofridas pelas nações árabes, especialmente o Egito, na Guerra de 1967, o período que se seguiu foi usado para reconstruir suas forças e focar em estratégias para recuperar o que havia sido perdido. 1967 e 1968 testemunharam vários confrontos aéreos com caças Mirage 3 israelenses, e você pode saber mais sobre eles em nosso vídeo anterior. Em 1968, o presidente Nasser jogou a cartada de permitir que os soviéticos enviassem seus equipamentos de reconhecimento para o Egito em troca da entrega de 80 MiG-20 e 1 PFMs e Sukhoi Su-7 BMKs. Os soviéticos receberam permissão para basear 6 aeronaves Tupolev Tu-16R de longo alcance, assim como 3 hidroaviões Beriev B-12 no Egito para apoiar sua 5ª Esquadra Naval no Mediterrâneo. Mas os egípcios sabiam que apenas a aviação não seria suficiente, já que Israel não estava apenas parado, mas sim começando a introduzir equipamentos americanos mais avançados, como o A-4 Skyhawk e o sistema de mísseis Superfície-Ar Hawk. Os egípcios estavam construindo lentamente sua própria rede de SAM, com as primeiras barreiras de mísseis colocadas ao redor de El Mansura, Abu Suwair, Faid e Helwan. Essa rede ainda enfrentava desafios, como a falta de equipamentos IFF, que os soviéticos se recusavam a fornecer, e a cobertura deficiente em baixa altitude pelo atual sistema SA-2. Em março de 1969, os padrões de habilidade e disciplina na Força Aérea Egípcia haviam melhorado de forma muito significativa. Isso encorajou o presidente Nasser a declarar o acordo de trégua existente com Israel nulo e sem efeito. Ele descreveu o que viria a seguir como a Guerra de Derramamento de Sangue, mas no Ocidente é conhecida como a Guerra de Atrito. O objetivo inicial era tornar insustentável o controle israelense na margem leste do Canal de Suez, preparando o caminho para libertar a Península do Sinai. Em 8 de março de 1969, houve o uso bem-sucedido de uma bateria de mísseis SA-2, quando uma aeronave utilitária israelense, Dornier, do 27, foi abatida perto do canal, matando sua tripulação. Nesse mesmo dia, cerca de meia hora após o meio-dia, a força de caças egípcia tentou algo semelhante. Um voo de MiG-20 e um F-13 foi lançado de Inchas, liderado pelo Major Shamawa. A tarefa deles era interceptar os Mirage 3 israelenses, que voavam pelo Canal de Suez rumo ao sul. Os Mirage pertenciam ao esquadrão número 101, e eram liderados por Dioha Yoeli. Controladores terrestres egípcios guiaram os MiGs em rota de interceptação de 90 graus a 2.000 metros e ordenaram o descarte dos tanques de combustível. O Major Shamawa fez meio tonel e ficou na cauda do par de Mirages mais próximo. Ele percebeu que havia descartado acidentalmente seus mísseis com o tanque de combustível e permitiu que o segundo par, liderado pelo Major Magdi Kamal, fizesse a interceptação. Kamal disparou ambos os seus mísseis R-3S e afirmou ter abatido um dos Mirages. No entanto, o lado israelense não reconhece tal perda. Os pilotos dos Mirage já haviam percebido a ameaça e se voltaram contra os MiGs, iniciando um combate aéreo sobre o Grande Lago Amargo. O Major Magdi Kamal
que havia declarado ter abatido o Mirage, agora estava envolvido em uma manobra de tesoura, mas seu MiG-21 entrou em parafuso e ele acabou se ejetando. Não há registro de nenhuma reivindicação específica feita por um piloto israelense, mas a Força Aérea de Israel tinha uma política de não creditar abates por manobra a pilotos individuais, tratando-os como abates do esquadrão. Outro piloto egípcio, o primeiro-tenente Mustafa Abd el-Baki, enfrentou um Mirage na manobra de tesoura. O piloto israelense era Mihail Zouk. Como líder dos Mirage, Giora Yoeli enfrentou o piloto egípcio isolado, agora com pouca velocidade. Zouk conseguiu subir. Yoeli atirou e danificou o MiG. Mas Mihail Zouk mergulhou de cima e atingiu o MiG com seus canhões, conquistando sua primeira vitória. El-Baki ejetou com sucesso e logo foi capturado. Ele disse aos interrogadores que o primeiro impacto desativou o motor e, ao tentar reiniciá-lo, foi atingido de novo e precisou se ejetar. O Egito evitou depender só de equipamentos soviéticos, produzindo suas próprias peças e modificações sempre que possível. Uma dessas modificações foi a instalação de câmeras britânicas Vinton F-40 em tanques de combustível vazios. Essas cápsulas de reconhecimento podiam ser transportadas tanto pelos MiG-21 quanto pelos Sukhoi Su-7. Uma das finalidades para as quais foram empregadas era documentar as perdas de aeronaves israelenses sobre o Sinai. Esta fotografia de 1969 mostra os destroços de um Mirage 3, assim como a sombra do Su-7 tirando a foto. Quando os soviéticos concordaram em fornecer versões dedicadas de reconhecimento MiG-20 e um RF, os egípcios acharam as câmeras decepcionantes e as substituíram por Vintons, de fabricação britânica, obtendo excelentes resultados. A próxima batalha aérea ocorreu em 14 de abril de 1969. 2 Su-7 egípcios foram enviados para reconhecimento sobre o desfiladeiro de Mitla, enquanto 2 grupos de MiG-20 e 1 davam cobertura aérea. Um grupo voava em escolta próxima, enquanto o outro fazia patrulha. Samir Aziz Mihail estava no primeiro grupo, composto por 4 MiGs. Os egípcios se aproximaram do canal de Suez em altitude muito baixa e depois subiram para 5.000 metros, ou cerca de 16.400 pés, com os MiGs permanecendo cerca de 3.000 metros atrás. Quando os Suhois reduziram a altitude para tirar fotos, o MiG virou à direita. Samir Aziz Mihail lembrou de ter ouvido os controladores de solo avisando sobre aeronaves israelenses vindo de Refidim, que ficava a cerca de 40 quilômetros atrás dos MiGs egípcios. Ao notar os israelenses a cerca de 3.000 metros atrás, Mihail lembrou que seus joelhos tremeram. Ele ordenou ao ala Ismail Imam que entrasse numa curva ascendente, enquanto ele fazia uma curva fechada à direita. Nesse momento, um míssil explodiu entre os 2 MiGs.
Os pilotos egípcios se separaram e Mihail lembrou de ter lutado contra nada menos que 8 Mirages. A descrição israelense do confronto é um pouco diferente. Roven Rosen, do esquadrão número 119, lembra de ter decolado às pressas de Refidim e liderado um par de Mirages. Segundo ele, eles interceptaram um voo de isca egípcio, cujo objetivo era afastar os caças israelenses de uma missão de reconhecimento. Rosen admitiu ter cometido muitos erros naquele combate. Para começar, ele esqueceu de ordenar o descarte dos tanques de combustível antes de entrar na luta. Mesmo assim, seu ala lembrou de fazer isso. Rosen descreveu lutar em dupla contra 2 formações egípcias de 4 aviões, exatamente o oposto do que o piloto egípcio Mihail descreveu. Logo, Rosen se viu com o MiG em sua cola. Ele tentou uma manobra ioiô em alta velocidade, mas o tanque de combustível dificultou a execução, levando a uma combate em tesoura. Essa não era a melhor escolha para um piloto em desvantagem numérica, mas após um tempo, o piloto egípcio baixou o nariz para escapar, e Rosen o seguiu. O MiG logo ampliou a distância. A cerca de 1.200 metros, Rosen disparou seu AIM-9B. A arma americana acabou explodindo, mas Rosen ficou chocado ao ver o MiG sair dela sem nenhum dano aparente. Seu ala estava logo atrás, perseguindo o mesmo MiG e disparando seus canhões, mas sem resultado. Rosen então viu outro MiG indo atrás de seu ala e o avisou para se afastar. O ala israelense fez isso e então informou que o primeiro MiG havia caído. Rosen recebeu o crédito pela derrubada. Essa foi sua segunda vitória, mas a primeira do AIM-9B em serviço israelense. No entanto, outro erro que Roven Rosen cometeu foi passar tempo demais focando em seu alvo sem checar sua mira. Após a evasão inicial de um míssil israelense, o líder da dupla egípcia, Samir Aziz Mihail, lembrou que seu ala, Ismail, relatou que seu motor havia sido danificado por um míssil e que ele estava indo para o oeste com a intenção de pousar em Kulamia. Provavelmente, esse foi o MiG reivindicado por Roven Rosen, mas os egípcios não registraram perdas. De acordo com Samir Aziz Mihail, mais Mirages israelenses se juntaram à luta, mas também havia MiGs do segundo elemento, e ele acabou vendo um círculo com um MiG seguido por 2 Mirages e outro MiG atrás deles. Mihail perseguiu um Mirage, mas o piloto israelense se afastou rápido, possivelmente esperando um ataque com canhão que o MiG de Mihail não tinha. O círculo de aviões se desfez e Mihail foi atrás de outro Mirage que estava em uma curva. O piloto egípcio lançou um de seus mísseis Atol e logo observou um acerto.
Ele lançou o segundo míssil, que também acertou. Outro Mirage o perseguia e ele precisou fazer uma manobra brusca e mergulhar para o oeste para escapar. Olhando para trás, Mikhail viu um Mirage deixando fumaça densa e recuando para o Sinai. Ele considerou isso uma vitória. No entanto, o Mirage em questão provavelmente era o pilotado por Hohenhausen. Mesmo atingido por mais de 200 fragmentos, seu Mirage continuou controlável. Houve um pequeno vazamento de óleo, mas Rosen ainda conseguiu voltar a Refidim e pousar pouco antes de o motor superaquecer. Parece que neste combate, nenhuma das duas reivindicações pode ser confirmada por perdas correspondentes do outro lado. Em vez disso, provavelmente resultou em 2 aeronaves danificadas, mas a batalha também sinalizou o aumento do uso de mísseis ar-ar, cuja importância foi crescendo gradualmente durante esse conflito. Como sempre, deixe nos comentários o que você achou da série sobre a guerra de atrito árabe-israelense e continue assistindo Showtime 112.